A Renata, olha, se eu falasse o seu currículo, eu vou ficar horas, tá? Então eu vou só falar o seu nome e você se descomplica. Renata Barros. Boa noite, gente. Meu nome é Renata Barros e agradeço pela oportunidade de estar nesse programa de estreia. Eu trabalho com a inteligência emocional na segurança pública. Atualmente eu atuo nos treinamentos de inteligência emocional da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu não vou ficar falando muito, porque ao longo do programa a gente vai falando sobre isso. Eu falei. Ela não é pouca coisa, não. O currículo dela é grande. A gente tem também entre todos nós aqui, o bendito entre as mulheres, aquele que também a gente acredita no trabalho, aquele que me deu a grande satisfação também de ter uma sociedade com ele. JP Dias, se presente, JP. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa transmissão, a esse dia maravilhoso que é estar aqui desmistificando algumas coisas sobre a gestão, sobre a inteligência emocional, sobre os comportamentos humanos. E eu, João Paulo Dias, estou aqui para auxiliar você no que a gente puder virar essa chave ou, quem sabe, sair um pouco dessa onda só de preocupação com o Covid, com outras coisas, e sim, começar a enxergar a sua vida a partir de hoje. Não é a partir de amanhã, não. É hoje. Hoje você vai sair daqui, vai ser uma promessa que eu vou fazer junto com as meninas, que eu chamo elas de meninas, né? Mas essas mulheres, né? E, primeiramente, agradecer. Hoje é o Dia Internacional das Empreendedoras. Então, mulheres, parabéns. Vocês empreendem em todas as áreas, seja elas na família, sejam elas aqui, né, nos atendimentos, em levar a segurança pública, ter essa questão emocional, sair daquela coisa do básico. E a gente vai, até o final do nosso programa, levar um pouquinho mais para vocês do que essa gestão das nossas emoções e do nosso conhecimento. Gente, é para isso que a gente está aqui. Eu quero falar para vocês que o programa, o intuito do programa é fomentar sobre o desenvolvimento humano. E perpassa por mim, por você. Olá, gente, olha, pena que a gente não pode mostrar os backstage. Tudo bom? Vamos lá. O nosso programa, ele visa sempre fomentar o desenvolvimento humano. Para isso, toda quinta-feira eu terei 3 convidados, a começar por aqui, por esses coaches. E cada convidado a gente fala sobre liderança, comunicação, gestão das suas emoções, coaches, tudo. A gente vai falar sobre tudo, porque tudo são pessoas. O seu cliente, o seu paciente, o seu vizinho, o seu colaborador, o seu pai, sua mãe, sua família, a sua equipe, você como líder, tudo são pessoas. E o coach ajuda isso, a você se desvelar a si mesmo. Coach, ele realmente potencializa aquilo que já tem em você, que você às vezes nem sabe o que tem. E para isso eu vou começar com essa galega, eu tenho mania de chamar ela de galega. Todas as minhas loiras são minhas galegas. Vou começar com a Lívia Campos. Lívia, fala um pouquinho, o que é o coach na sua vida? O que o coach trouxe para você de benefício? Conversa um pouquinho conosco. Na verdade, o coaching, ele é um estilo de vida. Eu acho legal essa ideia de desmistificar o coaching. Por quê? Porque normalmente, primeiro, uma das coisas que eu gostei muito quando a gente fez o nosso formação foi que o nosso mestre, digamos assim, falava que não era o coaching de vamos abraçar uma árvore. Então, porque normalmente o coach, a pessoa fala, não, sabe, pode tudo, não é bem assim. Mas eu vejo que o coaching é você o quê? Ter a autorresponsabilidade, você tomar as rédeas da sua vida, você se conhecer mais. Então, por exemplo, eu trabalho com relacionamentos. Por que é tão complicado que eu brinco? Eu trabalho com descomplicar o complicado dos relacionamentos. Porque relacionamento, você lida com o outro. E é muito difícil lidar com o outro, porque tem as manias, tem as crenças, tem os valores, tem os gostos. E o que o coaching é bom? O coaching é bom porque você para de mimimi, sabe? Aquela coisa de, o culpado é o outro, eu sou assim por causa do governo, eu sou assim por causa do meu pai. Não, você já é adulto, já é vacinado, então você tem o poder de mudar a situação que você se encontra.
Então, de relacionamento, no caso, que nós nos relacionamos com pessoas, no caso, você aprende a se conhecer e, se conhecendo, você sabe lidar melhor com o outro, sem aquelas milindres, sem aquelas coisas. Então, coaching, para mim, eu digo que existe uma Lívia antes e depois do coaching. Então, assim, a Lívia antes do coaching nunca estaria aqui falando com vocês, que eu era fechadinha no meu mundo. A Lívia depois do coaching, não. Quer propagar, quer trazer a mudança, a transformação, trabalhando no relacionamento, que é na minha área de trabalho. Então, o coaching eu vejo que é isso, é muito mais do que uma definição, não tem como definir, porque realmente é um estilo de vida. Você sabe que o coaching, ele por si só ele não resolve. Assim como nenhum regime por si só resolve, nenhum personal trainer da área da saúde por si só vai resolver. O coach ele tem uma raiz muito mais empresarial. No mundo se fala sobre, no mundo se usa essa metodologia. E quando fala metodologia, é porque tem embasamento e processos e etapas que precisam ter o quê? Regras. O coach dá resultado, deu para mim. Não é para todo mundo, assim como ir para academia não é para todo mundo, assim como jogar vôlei não é para todo mundo. Eu digo que você tem que querer. E o verbo querer, eu acho que ele é determinante para muitas coisas da nossa vida. Quando você tem a boa vontade de querer fazer acontecer, às vezes você não precisa nem do coach. De verdade, mas é muito bom quando nessa caminhada você tem alguém que é luz para você e que faz algumas perguntas reflexivas. É um guia, né? É um guia. E esse olhar para dentro, alguém tem que ir lá e se revelando. Eu vou falar agora um pouquinho com a Renata. Renata, fala um pouquinho sobre o que é coach, o que você entende do coach, o que o coach fez com você na sua vida. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Então, eu descobri o coach quando eu estava numa fase difícil da minha vida. Eu acabei entrando em depressão e, por motivos diversos, eu não estava conseguindo lidar com isso. Então, quando eu fiz a formação em coaching, eu descobri que eu tinha formas de buscar a solução dentro de mim. E as pessoas que conviveram comigo naquela época, né, dizem que é vivendo isso que a gente vai saber como é que a coisa funciona. E é muito fácil as pessoas ficarem rotulando, né? Porque o coach tal, porque coach é isso, como a Lívia falou do coach, abraçar uma árvore. Muita gente acha que é isso, é você chegar e ficar zen e vai ficar tudo bem. Não, o coach ele é uma metodologia que faz você olhar para dentro e realmente saber os seus limites e realmente entender as suas emoções. Quando você se conhece, quando você se permite entender as suas emoções, como elas estão aflorando e o que aquilo está te causando. De repente tem uma pessoa que você não gosta e aí você se irrita só porque aquela pessoa está perto. Quando você começa a entender que você tem o poder de se controlar, você toma as rédeas da sua vida e isso faz toda a diferença. Quando você toma as rédeas da sua vida, consequentemente, todo mundo ao seu redor também se transforma. Porque não é qualquer pessoa que te irrita, não é qualquer problema que te tira do sério. Por mais que aconteça uma coisa que para todo mundo seria uma coisa absurdamente difícil, absurdamente estressante, não é que você não vai sentir. Muita gente fala assim, é porque você não vai ter mais emoções ou porque você vai controlar suas emoções. Não, você vai aprender a reconhecer as suas emoções e vai saber como reagir a elas, né? A gente aprende a lidar com isso e escolher como aquilo vai te prejudicar ou não. Então, assim, no caso, eu trabalho com servidores da segurança pública, que são servidores que têm um nível de estresse muito grande. A gente é colocado à prova todos os dias, seja pelo atendimento ao público, que não é um atendimento favorável, a pessoa não chega feliz numa delegacia, né? Ela chega sempre com um problema pedindo uma resposta. Então, o servidor da segurança ele tem que estar bem, tanto para ele lidar no trabalho com os colegas e toda a situação que a gente tem, quanto para receber o público. Então, essa vibe profissional é nesse sentido de poder proporcionar ao servidor essa rédea dele estar sabendo lidar com o que acontece. Você falou uma frase que é muito recorrente a nós coaches, que é a chamada inteligência emocional.
E a inteligência emocional, ela perpassa sobre, não é o controle, foi muito bem colocado por você, é o entendimento das suas emoções e como você passa a lidar e a reagir a elas. É muito lícito você ter raiva, ficar bravo, ficar feliz, sim, mas como você reage a ela? Como é que você lida? Qual é o gatilho que te deixa irritado? Qual é o gatilho que te deixa mais emocionalmente preparado? Qual é o gatilho que te deixa feliz? O que te deixa triste? É esse lidar com as emoções. Isso é inteligência emocional. Eu sei, o fato, pegando o gancho da Lívia também, quando você se reconhece, você começa a saber como é que eu posso me motivar quando eu estou triste. Olha só, quando você se conhece, conhece as suas emoções. Como é que eu posso também, se eu estou muito bravo, o que eu posso fazer para tirar esse sentimento de ira? Como é que eu posso colocar esse sentimento numa caixinha e assim desenvolvê-la e assim colocar ela de uma forma, como eu posso lidar com ela? Isso é inteligência emocional. É óbvio que nem todos, a gente não está aqui para dizer que a gente consegue fazer isso 100%. Mas a gente está dizendo que é possível e viável. E o irritar-se passa a ser um ponto fora da curva e não uma constante na sua vida. O tornar-se amargo, irritado num dia, que um dia não está bom, passa a ser um dia e não uma constante na sua vida. E sobre esse olhar, JP, essa pessoa que a gente teve a grata surpresa de ver crescer como homem, em todos os sentidos, eu quero dizer, né? A gente conheceu ele solteiro, hoje é muito bem casado, graças a Deus, com a linda Carol. Fala um pouquinho do coach pra gente, do que ele foi para você, do que ele representa para você, JP. Mais do que nunca, o coaching como um estilo de vida, como muito mais do que simplesmente se conhecer, é você entrar em ação. Então, o coaching trouxe para mim algo que muitas vezes eu fazia, que é o tão falado hoje, procrastinar. Você deixar para depois, você deixar de lado, você esquecer um pouco daquilo que realmente importa para você. Então, para mim, o coaching eu perdurei bastante. Antes de ser um coach em si, eu passei por alguns momentos que eu fui estudar para concurso, eu fui trabalhar em empresas, eu fui ter aquele contato com pessoas e sim, não me encontrava. Então, o fato de estar ali, colocar energia, de se desgastar e aquela coisa não te realizar, foi o que me trouxe ao coach. Eu fui para o concurso público falando, não, vamos estudar agora, vamos passar num concurso público, porque agora com o coach vai ficar fácil. E descobri que, na verdade, concurso público não era uma área onde eu sim ia me sentir realizado. E sim, a área que eu me sentia realizado era lidando com as pessoas. Então, a gestão emocional, a gestão inteligente que a gente traz aqui é justamente isso, é você aprender a entender que tudo são as pessoas. Desde aquele cara que procura a cura lá da vacina do Covid, ele quer ajudar as pessoas, ele precisa ajudar as pessoas. Então, foi muito claro para mim que ajudar as pessoas era realmente o meu objetivo, que era uma área onde eu ia me realizar. E sim, foi onde eu me encontrei e hoje atuo, trabalho com um coach que está acima de mim também, que é o meu mentor e que me leva hoje a enxergar que sim. Pode citar ele, tem problema não, que a gente também admira o trabalho dele, pode citar. Aliás, todos nós, todo mundo se formou, né, pela com formação com o Márcio Michele, todos aqui sabem. Temos orgulho disso. O orgulho que é de saber o quanto ele cresceu e o quanto ele prega esse crescimento pra gente também. E a gente fica muito feliz, porque o coaching, a ação que o coaching gera em você é a ação assertiva, é a ação que você precisa fazer, mas fazer de maneira correta. Não é todos os dias você falar, amanhã eu vou correr. Você precisa ter o técnico que vai te ensinar a correr. E esse técnico, ele é o coach. O coach, ele traz a metodologia do coaching, que é uma metodologia que veio dos Estados Unidos, é algo que foi trago de grandes empresas, mas agora ela é aplicada sim em você, o simples que está em casa, você o grandioso que tem uma empresa, você aquela pessoa que precisa sim lidar com as pessoas e gerir as suas emoções, que são algo determinante nos seus resultados. Você sabe, gente, quando o João Paulo falou assim, ó, JP e João Paulo é a mesma pessoa, JP Dias e João Paulo.
Tá? Então, vamos lá. Quando o João Paulo falou que o coaching começou nos Estados Unidos, realmente, eu vou dar uma breve história, né, um histórico aí, para dar uma embasada do que a gente está falando. O coaching nasceu nos Estados Unidos, com Tim Gallwey, e ele era, assim, um treinador de tênis. O que ele observava? Que aquele aluno dele, ele sabia que ele tinha técnica, ele sabia que sabia, o técnico sabia que o aluno sabia. Mas ele começou a observar que eram as emoções que estavam determinando o melhor desempenho ou não daquele aluno naquele dia. E ele começou a desenvolver técnicas. E aí levou-se para empresas. Então, realmente, nos Estados Unidos é a raiz. E a gente traz para o Brasil nessa marola, levou-se um tempo, e trazendo para cá para os grandes coaches. E a gente tem a honra mesmo, com muito carinho. Falo que uma das minhas formações, não foi minha primeira, mas uma das minhas formações é com o Márcio Michele, e está valendo aí o merchan, gente. Está valendo, porque eu acredito na pessoa, acredito no resultado, acredito no trabalho, sei da transformação que ele faz e gera nas pessoas. Então, isso me baliza estar falando o nome dele aqui, sem nem ele saber. Mas está valendo. Lívia, hoje você atua como coaching. Deixa eu falar uma coisinha, gente. A gente fala um vocabulário muito parecido. Coaching, coach e coachee. Realmente tem uma sutil diferença na pronúncia, porque um deles é o processo, que é coaching. Então, tem o NG no final. Quem aplica o processo é o coach, sem ING no final. Finaliza com só o H. E quem eu vou chamar de cliente é o coachee. Então, tem uma sutil diferença aí na terminologia. Então, Lívia Campos, você que é uma coaching... uma coach. Tá errando, acabou de explicar e tu tá errando. Você que é uma coach. Rapaz. Fala um pouquinho sobre a sua área de atuação, fala um pouquinho de algum cliente seu, um case de sucesso, que a gente quer mostrar para as pessoas que sim, é válido, tem resultado. Você pode partilhar conosco? Claro. Quando você faz uma formação em coaching, você começa a decidir a área que você quer atuar, né? E eu sempre fiquei entre duas. Uma foi emagrecimento. Aliás, o Márcio, isso vale a pena. O Márcio, ele falou uma frase que hoje eu sempre levo. Ele fala que a área que você mais foi ferido é a área que você mais pode prosperar e ajudar pessoas. Verdade. Então, eu ficava nessa coisa, emagrecimento e tal, não sei o quê. Só que relacionamento, é bom demais e, ao mesmo tempo, é complicado demais, porque você lida com o outro, como eu já falei. Você lidar com você, muitas vezes pode não ser fácil, mas é muito mais fácil do que você lidar com outras pessoas, né? Em geral. Então, eu falei, não, vou para relacionamento. E falando assim de cases, eu tenho dois muito especiais. Quer dizer, se contar comigo, eu tenho 3, porque relacionamento para mim era muito difícil. Eu falava a frase que você, mulher, quantas vezes você já não falou antes só do que mal acompanhada? Crença limitante. Vamos gente. curar isso, né? Então, assim, eu falava essas coisas e durante um processo também que eu fiz, ressignifiquei isso, que é uma das coisas que a gente trabalha no coaching, ressignificar, você dá, não deixar aquilo, não é esquecer, porque se você esquecer, você tem Alzheimer, ninguém quer ter Alzheimer. Mas é você não deixar aquilo tomar de conta de você mais, entendeu? Esvaziar o peso da bagagem, eu sempre falo isso. Então, eu decidi trabalhar com relacionamentos e tem 2. Então, eu primeiro, né? Hoje em dia, graças a Deus, estou num relacionamento muito bom, já com planos de casar. E tem duas pessoas. Uma, ela foi muito assim... Eu fiz uma postagem sobre relacionamento abusivo, que é uma coisa muito séria. E a maioria das pessoas acham que o abusivo é só o bater, é só o xingar, mas a pessoa pode abusar a sua emoção. Isso é extremamente abusivo, te minar. E ela me mandou uma mensagem e falou assim, Lívia, me ajuda. Eu percebi que eu estou num relacionamento abusivo.
E hoje em dia a gente fez o processo, ela teve uma... Nossa, ela teve um crescimento, um amadurecimento muito rápido e muito intenso. E hoje ela está noiva e está grávida. Uau. Então ela é assim... Antes só do que meu acompanhado, viu? Onde corta? Eu prefiro... Né? Isso é coach, você limitar, cortar as crenças limitantes, se colocar a ação e ela se permitiu e está vivendo. Tanto que eu falo assim, será que é antes só do que mal acompanhada ou não é melhor junta e bem acompanhada? Entendeu? Começa a mudar as suas frases. Então, essa foi uma das, e a outra que começou a namorar durante o processo. E hoje acho que eles fizeram 2 anos de namoro. Achei que você ia dizer, ela terminou, ela viu que não era. Não, mas eu já fiz, mas eu já tive um negócio, eu já tive também uma coach que ela percebeu que não era para ela, e aí ela cortou. Então eu trabalho mais nessa área, tem esses cases, né? Essa pessoa eu fico muito feliz que ela está grávida e está noiva, estou muito feliz. E hoje em dia eu pego muito mais comunicação, porque o amor às vezes não salva um casamento, mas as palavras sim. Repete essa frase, foi impactante, repete, vamos lá. O amor não salva casamento, as palavras sim. É, que tem palavra. Comunicação. Porque tem o amor que ele é um amor egocêntrico. Quando o amor ele é muito centrado em você, você deixa de olhar o outro, você deixa de falar as palavras assertivas. E o amor é através de atitudes, de ações. E não só palavras assertivas. Você não sabe se comunicar com o outro. Você, às vezes, se eu falar assim, a pessoa faz algo com você, você não sabe se comunicar para falar que não gostou daquilo. Aí empurra para debaixo do tapete, finge que está tudo bem. Aí deixa uma toalha na cama e você vira o monstro por causa daquela toalha. Mas não é a toalha, é uma coisa muito antes. Então, você tem que saber se comunicar. Então, é a área que eu atuo mais, é comunicação, porque eu sei o impacto que tem nos relacionamentos. Muito. Deixa eu dar uma Vai lá, JP. pinceladinha só sobre esse assunto, né? A Lívia fala sobre comunicação e muitas vezes a gente cai no erro de se comunicar do jeito que a gente gostaria que a pessoa, né, nos identificasse. E, na verdade, não. A gente tem que entender a linguagem daquela pessoa. Então, a Lívia, a Kellen, a Renata, todos nós sabemos das linguagens de valorização, que é algo tão simples, mas que pode ser poderoso para mudar o seu relacionamento. Ah, não. Agora você começou. Exatamente. Vamos lá. Tudo bem, você começou. Você não precisa falar as 5. Mas você fala quanto você quiser e deixa uma para Renata, uma para mim. Fala 2. Bora lá. Tá bom. Que são 5 linguagens de valorização. Do Tinão, Gary Chapman, um psicólogo americano. E a gente vai falar então sobre os 5. Não tá eu chamo de Gary, porque eu sou íntima dele, porque é Gary. Não, é porque você sabe falar inglês, tá? Vamos lá. Fala 2 então aí, JP. Então, primeiramente, muitas vezes a gente erra na nossa comunicação com as outras pessoas porque a gente está querendo se comunicar do jeito que a gente gostaria que essas pessoas nos agradassem, do jeito que aquelas pessoas nos demonstrassem o amor delas. Então, a primeira que eu gosto de falar, e que muitas vezes a gente até erra, né, é a questão do toque físico. Algumas pessoas ficam bem claras que elas não gostam do toque físico, mas muitas vezes você vai se sentir amado, você tem uma linguagem de valorização de se sentir amado por conta de um abraço, por conta de um beijo, por conta de um cafuné. A Kellen tem. A Kellen toque físico. Gente, eu já vi. A Kellen, ela já chega, já abraça. Isso é uma dica. Se você gosta de abraços, toque físico. Se você não gosta, como senhora minha mãe, desculpa, toque físico é lá das últimas. Gente, uma personalidade que você percebe notoriamente que ele se comunica com as pessoas. E lembrando que a palavra de valorização não apenas indo para o relacionamento amoroso. É como você conversa com o mundo, a sua comunicação com o mundo. Uma personalidade que é toque físico. Jô Soares. Quem lembra? Sentou no sofazinho, ele vai lá e coloca assim a mão na pessoa. Nossa, mas tu foi Jô lá Soares. longe, né? Jô Soares nem mais tem programa. Sério? Para! Todo mundo sabe quem é Jô Soares. Galega. Então lá,
Próxima aí, JP, qual seria a outra linguagem de valorização? Você acabou que falou um pouquinho e a gente tem a outra linguagem de valorização que é a questão do palavras de afirmação. Então, muitas vezes, aquela realmente a comunicação das palavras, né? A Lívia falou um pouco disso, que não é apenas isso que vai salvar um casamento, um relacionamento, não é isso que vai salvar o seu emprego, muitas vezes, mas o fato de você se comunicar com palavras, né? De você valorizar aquela pessoa através das palavras, dos elogios, é algo também que pode ser muito poderoso. Você sabe que essa é uma das minhas também. Eu não consigo, tá aqui a galega que não deixa mentir, eu não consigo entrar no elevador. E se assim eu achar uma mulher que está com um batom bonito, uma aliança não, um anel, um esmalte, uma roupa, eu vou olhar e falar assim com todo respeito. É de muito bom gosto, você está elegante. Então, assim como as palavras positivas elas têm impacto sobre mim, as palavras negativas também têm. Então, os meus familiares sabem que eu sou movida a palavras positivas. É ou não é, galega? É também. Vou deixar agora mais uma para Renata. Bora, Renata. Mais uma para você. Das 5, a gente já falou 2. Escolha. Tem os atos de serviço que são muito legais, né? Aquela pessoa que, para te agradar, eu lembro que na época que eu estava passando pela fase da depressão, uma amiga minha que não costuma cozinhar, ela não costuma, não é uma coisa que ela faz com frequência, mas ela ligou para mim e falou: "Você gosta de macarrão?" Porque eu sou meio enjoada para comer. E aí eu falei para ela assim: "Gosto, por quê?" Ela falou: "Vou na sua casa cozinhar para você." E eu achei estranho, porque eu pensei: caramba, né? Eu não lembro, porque quem gosta de cozinhar tá sempre, né, fazendo alguma coisa, a gente sabe que a pessoa tá cozinhando. Eu não lembro de ter ouvido falar dela cozinhar na casa dela. Mas ela falou que ia, eu deixei. E aí eu tinha mudado há pouco tempo, ela demorou para achar o endereço, aquela confusão, chegou lá em casa bem tarde, falou: "Cara, mas esse macarrão vai sair hoje." E aí eu achei interessante que ela foi lá, fez o macarrão, fez o molho e assim, não foi pelo paladar, ficou maravilhoso o macarrão dela, apesar dela não ter o hábito de cozinhar. Mas assim, quando acabou, ela falou assim: "Rê, eu vim aqui te oferecer um macarrão porque é a única forma que eu sei de tentar te agradar, de dizer que eu tô aqui para o que você precisar." E ali a gente começou a conversar e eu achei interessante isso, né? Porque ela é aquele tipo de pessoa, eu também sou um pouco assim, de ficar tentando ajudar, se a pessoa falar: "Eu preciso disso", eu já tô lá no meio querendo meter a mão e ajudar, e falo: "Peraí, a pessoa tá com muito embrulho, eu já vou lá no meio, já vou segurando a sacola." Então essa coisa da gente estar tentando o tempo todo agradar com os atos de serviço é uma linguagem que muitas vezes as pessoas não percebem. Tem gente que olha e fala assim: "Ah, porque fulano tá se metendo em tudo", né? E às vezes é só realmente uma forma de você querer demonstrar um carinho, uma consideração pelas pessoas. Ato de serviço, se a pessoa faz para você, sinta-se amado. Essa é a do Senhor Meu Namorado. Atos É verdade. De serviço. É verdade. Atos de serviço. E eu sou testemunha, como chama? Eu sou cúmplice. Eu sou cúmplice gastronômica. Olha só, então a gente falou, o João Paulo falou sobre palavras positivas e toque físico. E atos de A Renata falou atos de serviço. Eu vou deixar para você escolher qual que você quer falar e eu encerro com a última. Eu vou falar a minha, presente. É a minha. Presente não quer dizer, gente, que a pessoa gosta de presente caros, essas coisas. Não, você às vezes pega uma florzinha do jardim e entrega, na verdade é aquela coisa de você pensar assim: nossa, a pessoa pensou em mim. Então, presentes, quem tem presentes... Bilhetinho, né? Bilhetinho, essas não precisa ser uma coisa cara, porque a pessoa pode pensar: nossa, que capitalista, que coisa assim, presente. Mas eu gosto. E o presente também, a gente tem junto presença. Então, para quem tem presente, inclusive eu estava conversando com um amigo meu que estava trabalhando muito, ele falando assim: eu estou procurando não fazer mais live à noite, porque a minha esposa estava sentindo em tal. Eu falei, e ele falou que ela tem presente. Eu falei: porque ela é presença. Ela quer você lá. Que também é mais ou menos essa presença, né? É a última que você vai falar. Então, bom, eu já vou pegar teu gancho. A palavra presença, a gente vai transformar isso em tempo. Tempo de qualidade. Então, é você realmente se desconectar, vamos exemplificar, você se desconectar das suas redes sociais e investir tempo, e que se alguém vai falar assim: perder tempo.
mas é investir tempo naquelas pessoas que são caras para você. Se o seu filho é criança, você investir um tempo de brincar no tapete com ele, brincando de pistinha. Se o seu filho é adolescente, você jogar no PlayStation, que não é muito sacrifício para algumas pessoas, né? Jogar no PlayStation. Se você é casada, é você parar um tempo e falar assim, agora a hora do meu trabalho acabou, agora, amor, tô doida para abrir um vinho, porque você está disponibilizando o teu tempo, a tua energia para aquela pessoa. Okay? Na verdade, não é nem a quantidade de tempo. Você pensa, nossa, minha vida é corrida. 5 minutos, às vezes, você está com seu filho brincando, olhando no olho, né? Dando aquele tempo de qualidade. É o tempo de qualidade intenso. Vamos para coach, autoconhecimento. Uma pergunta, a gente não combinou nada. Qual a sua linguagem de valorização, João Paulo? A minha é tempo de qualidade. Então, isso é hashtag dica, por exemplo, para todas as pessoas que estão próximas a ele. Quando ele já deixa, ele já profere isso, a Carol, que é a esposa, os pais que a gente conheceu, muito queridos, é importante. Porque se você encher o João Paulo de presente, ele não vai entender e achar, tá vendo, essa Lívia, cara, a Lívia. E ficar o tempo inteiro com a Lívia e não dar nem um presentinho para ela, é complicado. Você falou que é o que mesmo? Esqueci. Tempo de qualidade. Renata, qual a sua linguagem? A minha é tempo de qualidade, palavras de afirmação. Eu gosto tanto de ouvir as pessoas falarem o quanto é legal a gente estar junto, quanto agregar as pessoas e ficar fazendo os nossos encontros e marcando com os amigos para a gente ter aquele tempo de qualidade. Então, as duas maiores para mim são essas. E isso é autoconhecimento, isso é coach, gente. Isso é psicologia, isso é o ser humano. Quando você passa a conhecer melhor a si, as suas relações tendem a melhorar. São 5, não quer dizer que você é apenas uma. Você permeia geralmente em 2 com maior porcentagem. E é muito bacana quando você se conhece. Eu sou palavras positivas e eu sou toque. Já sabendo disso, por exemplo, como eu sei que eu sou toque, quando eu estou dando alguma palestra, eu já aviso para quem está lá naquela, como chama, naquela fileira inicial ali, os caras já falam, olha, gente, se eu tocar em vocês, não é nada, eu vou tocar no ombro, no cotovelo. Então, só o fato de eu saber que eu sou assim, eu vou tomar um cuidado maior dependendo da situação, ou eu vou ficar mais à vontade, falar assim, ai amiga, eu te amo, quando eu estou mais à vontade, eu vou abraçar mesmo. E quando assim o ambiente exija que eu tenha um pouco menos disso, poxa, eu me conheço. Formalidade. Um ambiente mais formal, poxa, eu me conheço, então eu desacelero. Isso é muito bacana. Qual seria a sua segunda, então, Lívia? São 2, vamos lá. São 2, presentes e tempo de qualidade. Tempo de qualidade também é bem forte, os 2. Bem você mesmo. A gente estava falando sobre cases de sucesso no coach, a gente passou pela Lívia. Aí o JP pegou a palavra e foi fantástica essa palavra. E vou passar para a Renata e para vocês dois, na primeira Renatinha. Me dá um case de sucesso, Renata. Você que está agora lidando com os profissionais da área da segurança, agradeço imensamente o seu trabalho e todos os profissionais da área de segurança. Fala um pouquinho sobre o teu momento lá na polícia e me dá um case de sucesso. Qual foi um resultado bacana que tu viu no teu resultado, no teu trabalho? É bem interessante isso. Eu acho que se eu tivesse que elencar e eu acho que tem que ser assim, tem que começar pela gente. Eu colocaria o meu, né? Eu lembro muito de você falando isso, né? Eu tive uma situação na minha vida na qual eu fiquei bem triste e fiquei bem abalada. E aí eu fui trabalhando tudo isso e consegui voltar a ter a minha essência, vamos dizer assim, né? Voltar a ter alegria, porque eu passei por muito tempo com depressão. Quem tem depressão ou já teve, ou quem convive com alguém que tenha, sabe o tanto que é difícil. Porque a pessoa com depressão, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de viver, acho que a palavra é essa. E eu sou uma pessoa muito alegre, eu gosto muito de estar no meio das pessoas, eu sou influente, eu gosto de falar. E eu vivi uma fase que eu não queria nada disso, eu simplesmente me isolei e não tinha mais vontade de... E era muito mais forte que eu, né? A verdade é essa, você não tem a consciência do quanto depende de você. A gente vai sentindo aquela tristeza dominar de uma forma, e foi isso que me levou a buscar trabalhar essa parte para trazer isso para os meus pares.
porque no ambiente que eu trabalho, como eu acredito que em qualquer ambiente profissional, a gente tem pessoas que sabem lidar com os problemas de uma forma mais objetiva. Eu brinco que quando eu entro no meu trabalho, o problema fica lá fora, né? Eu não costumo chegar no trabalho e descontar nas pessoas, mas a gente convive com todo tipo de pessoa. Então, tem gente que vai chegar no trabalho e, sei lá, ou ela brigou com o filho, teve um problema com o marido, com a esposa, e você fala bom dia e ela já está caindo em cima de você, querendo te morder, né? E a gente brinca assim que, nossa, fulano não dormiu direito, porque... ou então a gente fala, dormiu comigo, por que você está falando desse jeito? Porque as pessoas, às vezes, no ambiente de trabalho, ela não sabe separar. Então, eu sempre fui uma pessoa mais serena, eu sempre tive essa coisa de separar, e nesse momento que eu estava em depressão, poucas pessoas tinham esse conhecimento, até que chegou no momento que eu não conseguia mais esconder. E aí eu tive esse contato com o coach, eu comecei a participar de vários cursos de inteligência emocional e aí durante os cursos eu comecei a entender como eu poderia fazer para sair daquele problema. E eu venci a depressão, eu passei por um processo com psicólogo, com psiquiatra, foi uma fase assim bem difícil e eu vi que eu poderia ensinar outras pessoas a também superarem as suas dificuldades. Então eu tomei isso como um ponto de partida para poder ajudar os colegas. E eu digo, eu ajudo outras pessoas também, eu não trabalho só com o pessoal da polícia, mas o meu foco maior foi na área profissional, porque é onde eu vejo um índice muito grande de pessoas com depressão ou com ansiedade, síndrome do pânico, mas também um índice muito alto de suicídio. A gente sabe que entre os policiais o índice é 3 vezes mais alto do que entre as pessoas que não trabalham na segurança. Tem alguns estudos que mostram que a cada 100 pessoas, eu acho que não sei, 10, 15 se suicidam e... Não, 10 não, 1000. É um índice assim. E esse número é triplicado quando é voltado para a área da segurança. Por quê? Porque tem uma série de fatores. Tem o estresse do dia a dia, tem a cobrança, tem a sua cobrança interna de querer entregar um bom trabalho e às vezes você trabalha num lugar que não te dá as condições que realmente seriam necessárias. A Polícia Brasil afora, a gente sabe que infelizmente não é tão valorizada. Então, foi um lugar onde eu achei um campo cheio para poder ajudar. E agora, mês de outubro, eu participei do primeiro curso de inteligência emocional oficialmente na Polícia Civil. Foi um curso de progressão que estava tendo e aí a academia ofereceu 8 horas para a gente trabalhar e é interessante, teve uma pessoa, a gente falou em 2 manhãs, né? Então na primeira a gente foi explicando, porque muita gente não conhece, e você fala coach, inteligência emocional, a pessoa pega aquele rótulo e fala não presta, eu não sei o que fica é. Fica com ranço, né? Tem um ranço sem nem conhecer. E não se permite conhecer, né? E aí a gente foi desmistificar isso, explicar como é que acontece, falar primeiro do conceito para a pessoa entender e depois na prática. Eu acho que o mais legal é quando eu chego para você e te dou um exemplo. E aí a gente trabalhou algumas coisas assim e na segunda manhã, que foi a segunda aula, teve uma pessoa que falou assim, olha, eu estava saindo da academia, o cara tinha encostado a moto do lado do meu carro, não dava para abrir a porta e na hora que eu cheguei a moto dele caiu e amassou a minha porta. Normalmente, né, eu teria voado em cima dele, eu teria feito, né, reagido. Eu ia dizer, pegou o revólver e fez assim? Algumas vezes acontece, mas não foi essa a resposta da pessoa, não. Ela falou assim, a vontade que eu tive foi de voar em cima dele, de pegar aquela moto e jogar longe e tal. Mas aí eu lembrei do que você estava falando, cara, eu decido como eu vou reagir. 10% é o que me acontece, 90% é o que eu escolho, né, em função do que aconteceu. Repete essa frase. É a regra do 10-90. 10%, se eu não me engano, está no livro do Mentes Milionárias. Porque também tem a regra do 80-20, que é da área de economia, que a gente também faz isso. 80-20 é a mesma ideia. Mas repete a frase, impactante ela. 10% é o que acontece na nossa vida. É aquilo que você não tem controle, é a moto que cai no seu carro, é a chuva que cai no dia que você estava programando alguma coisa num ambiente aberto. E aí você se frustra porque não aconteceu do seu jeito. Mas aí você escolhe como você vai reagir àquilo, né? Por exemplo, eu agora passei por uma situação muito difícil. Teve o falecimento da minha mãe de criação na semana passada e quem perdeu um ente familiar que ama muito sabe o quanto é difícil passar por essa fase. E muita gente poderia pensar assim, nossa, mas sua mãe morreu, então agora você, né, vai entrar naquela fase e tal. Não, eu estou muito triste, é uma pessoa que realmente eu tinha muito carinho, quem me conhece sabe o tanto que ela foi importante, quanto ela foi referência na minha vida. Mas eu decidi olhar pelo ângulo de que é uma pessoa que foi boa demais para ficar sofrendo numa cama de hospital. Então eu decidi olhar para isso com gratidão.
Eu realmente agradeci a Deus, não porque, né, eu podia estar pensando, porque minha mãe não está mais aqui, porque eu queria, né, a gente tende a ser um pouco egoísta, né, eu queria ter mais oportunidade, eu queria poder ter mais... Não, eu pensei assim, graças a Deus, que Deus permitiu dela não ficar em coma, dela não ficar vegetando, dela não voltar com sequela, né? Se era para acontecer alguma coisa ruim nesse sentido, que bom que ela não ficou sofrendo, né? Foi um período muito curto, foi uma coisa de 2 dias, do dia que ela sofreu o AVC até o dia do falecimento dela, e foi muito difícil, foi muito duro encarar tudo isso, mas eu decidi, né, esse foi os 10%, a morte dela. 90% é o como eu estou encarando isso, sabe? Eu estou muito triste, eu sinto muita falta, mas eu agradeço a Deus porque ela não teve esse sofrimento. Então, eu acho que quando a gente tem esse olhar de gratidão pela situação, fica mais leve para a gente conseguir realmente reagir. E quem possibilitou isso é a teoria. Mas você é testado, é bíblico. O ouro é testado no fogo. Então, a Renata é uma profissional com N cursos. Ela é Master Coach, gente. Só que ela foi testada. E hoje ela está aqui. Porque ela chegou essa semana de viagem. Foi essa semana o ocorrido. Hoje foi a missa de 7º dia. E ela foi testada. Ela não está dizendo que não dói. Ela não está dizendo que ela não está sofrendo. Ela está dizendo como ela escolhe reagir. E obrigada. E é interessante, eu fiquei pensando se eu ia falar sobre isso ou não, porque só de falar da situação já dá vontade de chorar e a emoção já vem à tona. Mas eu decidi falar porque nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, são muitas perdas, né? São parentes, são amigos, são vizinhos, são amigos dos amigos e quem não teve alguma perda, né? Próxima. E as pessoas às vezes estão se deixando abater nesse sentido, né? Estão entrando em depressão, estão falando, eu não consigo reagir. É uma decisão que não é fácil colocar em prática, mas é como a Kellen falou, a gente vai aprendendo um pouco de teoria, né? A gente vai fazendo alguns exercícios para poder saber como lidar com aquilo, mas é no dia a dia que você vai implementando aquilo na sua vida. E quando você realmente vive aquilo que você prega, numa hora dessa você sabe se superar de uma maneira mais, eu acho que mais positiva. Mais assertiva. Né? Obrigada. JP, E eu agora... pego o gancho, desculpa. Não, é porque agora a palavra é sua, porque agora você me dá um case de sucesso e pegue o gancho que você quiser. A palavra é sua. Obrigado. E pegando um gancho, né, do que foi falado, né, a atitude, a ação é um dos meus cases de sucesso, né? Como nós falamos aqui, todo mundo começou primeiro olhando para si, resolvendo primeiro os nossos problemas, para depois que a gente sim tem vitórias na gente, em nós, aí assim você vai sim olhar para as outras pessoas com empatia, com cuidado, aplicando a teoria. Então, para falar de teoria e de prática, então, Atitude 1, um dos livros que são indicados geralmente em algumas formações, uns livros grandes, best-sellers vendidos. A atitude é uma escolha, a primeira que você pode, a única que você pode ter. É a atitude, vai depender da sua atitude. E o coaching traz isso, a ação assertiva. Então, o meu case de sucesso primeiro veio realmente da minha primeira leitura, do meu primeiro livro que eu li inteiro, dos meus primeiros relacionamentos dentro de casa que foram modificados com os meus pais, com a minha irmã, com aquelas pessoas, com os meus amigos, que muitas vezes nem sabiam, mas eu era extremamente ferido, ficava muito chateado por todo o julgamento, por toda a brincadeira. Sim, vivi como muitos hoje vivem, né, no mundo que a gente vive. O bullying é algo que é antigo. O bullying não é de hoje. Ele sim vem de maneiras diferentes. Então, o que é diferente, ele sempre vai se destacar, né? A gente brinca muito, a gente escuta muito isso, né? A mangueira que não dá manga não leva pedrada. Então, se você quer se destacar, você tem que sim entender que você tem a sua essência, que você sim, como eu falei já muito nos meus treinamentos, como eu já falei muito nos meus processos de coach, buscar a sua essência, buscar ser único, buscar a sua verdade. Então, dos cases de sucesso que eu trago muito é justamente isso, você buscar a sua essência. E uma última cliente minha, do individual, porque tem várias maneiras de você fazer os processos de coaching, né? A gente pode fazer processos dentro de empresas, como eu, Kellen e Lívia já fizemos.
trazer para aquele ambiente corporativo, né, ali a importância de cada pessoa, a importância de você entender as suas habilidades, as suas deficiências também, porque a gente não adianta nada você saber no que você é bom se você não sabe no que você precisa melhorar, né? E aquilo que muitas vezes não é medido, não pode ser melhorado. Se você não tem números, se você não tem realidade do que está acontecendo, você não vai saber traçar uma estratégia para as coisas acontecerem. Então, o meu último case de sucesso, que eu falo que foi de sucesso porque a vitória, o sucesso de cada um, a realização de cada um vai ser única, vai ser individual, vai ser o melhor que aquela pessoa precisa. E é muito simples, é algo que você vai falar, mas isso, JP? Sim. O fato de a gente olhar muitas vezes, entender a nossa história, entender quais que são essas habilidades e aonde a gente é machucado, ou aonde a gente foi machucado e hoje ainda está preso lá atrás, como a Lívia usou uma metáfora, né? Como aquela bagagem que você está carregando, aquela mochila, às vezes está com um peso desnecessário, aquele peso que você deixa fora, que você lança fora, é o peso que faz você voar. Então, o case, né, é de uma cliente, uma mulher, que trabalha hoje num dos melhores hospitais de Brasília e sim, tem um salário bom, mas não tinha amizades boas, ela não tinha ali um contato legal com a família, ela não é de Brasília, ela veio de outra cidade, lá do Nordeste para Brasília, e sim, aqui ela simplesmente só focava no trabalho. Ela só trabalhava em 2 hospitais, não aproveitava o tempo que ela tinha para aproveitar, ela só queria ir para o quê? Casa ou um bar. Eram as 2 fugas dela, na verdade. Então, ao ponto que a gente foi conduzindo o processo, ela foi entendendo aonde que estava esses problemas, ela foi simplesmente deixando aquele chefe que cobrava, deixando aqueles amigos que muitas vezes só direcionavam ela ali para o canto, que não valorizavam ela realmente como ela merece ser valorizada, e ela acabou até, ao final do processo, fazendo uma viagem. E foi nessa viagem, como uma viagem qualquer que ela fazia há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, que ela ia até os pais, até a mãe dela, até os outros familiares, e lá, naquele momento, ela me mandou uma mensagem. E assim, eu fico arrepiado, eu fico emocionado realmente, porque as palavras delas é que simplesmente, nesse momento, eu estou sentindo uma alegria, uma tranquilidade, uma paz que nunca eu tinha sentido. Então, esse momento de entender que as nossas escolhas, sim, o 90-10, o 80-20 está sob o nosso controle, que a gente pode mudar assim nossa história, isso é o que faz o coaching, isso é o que me faz poder levar para você, que muitas vezes está passando por algum momento difícil e muitas vezes não sabe quem recorrer. Agora você sabe que dentro do coaching talvez você possa ser auxiliado por nós, coaches. Deixa eu só dar uma palavrinha, 1 minuto só. Você vai aproveitar e já vai dar o seu merchan, o seu telefone ao final. Quem tiver para as considerações finais. Renata, começa com você. Tá. Era só para aproveitar o que o JP falou com relação a isso de cada um saber de si. Me veio muito essa coisa de falar da comparação, né? Então, você tem que se conhecer para parar de se comparar com o outro. Ah, porque o meu irmão é bem sucedido porque é médico. Ah, porque o meu vizinho tem a casa... O quintal do vizinho sempre parece mais verde. Então, quando você busca esse autoconhecimento, você para de se comparar com o outro. Você tem que se comparar com você. Você olha para você há 2 anos atrás. Você evoluiu de alguma forma? É essa a medida do que ele estava falando de mensurar, né? Eu achei importante trazer isso. Então, para fechar aqui... o meu Instagram é @RenataBarrosMasterCoach. Quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser conversar, depois que a gente participa desses programas, geralmente muita gente procura a gente até para entender mais, então eu estou aqui disponível. O meu telefone é 9966, aliás, tem 3 9s, né? 999-660577. Quem quiser mais informação, quem quiser buscar um processo, quem quiser um treinamento, a gente tem disponível. E lá no Instagram a gente pode ter contato também. Então, obrigada. Lívia Campos, nosso tempo está corrido.
30 segundos, amiga, com você. Vamos lá. Então, problema em relacionamento, principalmente comunicação, pode vir até a mim. Eu fico muito mais no Instagram. Meu Instagram é @Lívia_, aquele tracinho embaixo, Ncampos. Em janeiro eu vou lançar a segunda turma do curso Comunicação Descomplicada, mas isso aí a gente vai falando lá no Instagram. Espero vocês. Feito. Para a consideração final, João Paulo, faça o seu merchan aí, João. Obrigado por você que esteve aí com a gente. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, JP Dias, _, o mesmo tracinho lá, aquele tracinho embaixo, coach, COACH. JP Dias, _, você vai me ver quase desse jeito que eu estou aqui lá na foto, então fica fácil você me reconhecer. Vamos lá, eu quero novamente agradecer a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto, em especial a todos os meus familiares lá no Rio Grande do Sul, meu pai e minha mãe, os meus filhos, ao Luciano Cardoso, ao Eli Caso. É um projeto com muito amor e carinho, porque eu quero trazer e evocar sempre o ser humano. O ser humano não vai sair de moda, nunca. Uhum. O meu Instagram, vocês vão começar a seguir a Kellen com Q, procura que vai ser poucas Kellens que você vai ver na vida, QELEM. E eu vou finalizar aqui o nosso programa, mais uma vez, cantando, não, mas declamando para vocês. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, no indo e vim do infinito. Tudo que se vê não é igual ao que era algum segundo. Me perdi, peraí. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Há tanta vida lá fora, como uma onda no mar. Bora que viver. Nos permitamos navegar nesse mundo. Um grande abraço, até a próxima quinta. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Valeu, galera. Primeiro lugar absoluta.